Boa noite, irmãos, graça e paz. Enquanto louvávamos, adorávamos o Senhor aqui, estava pensando, quem nós éramos? Onde estávamos? Uma pergunta pertinente. Nós éramos aqueles que se encontravam num poço de perdição, num charco de lodo. Mas o Senhor, na sua infinita graça e bondade, Ele olhou para nós com olhos de compaixão, abriu mão da sua glória, deixou seus palácios de marfim, para vir a esse mundo, vestir uma pele humana, habitar entre nós, andar de maneira absolutamente santa e inerrante, marchar para uma cruz e dar a vida por um indigno pecador como eu. Que Senhor é este que nós temos? Ele nos tira, pela sua infinita graça, desse poço de perdição, esse charco de lama, e nos coloca, põe nossos pés numa rocha, para que nós possamos contemplar a sua beleza, a sua face. Oh, amados irmãos, hoje pela manhã nós estávamos aos pés desse amado Senhor, nos lembrando exatamente da sua preeminência, da sua primazia, de como Ele é maravilhoso. Este que verdadeiramente abriu mão de sua glória e veio a este mundo para dar a sua vida por nós. Hoje nos lembramos pela manhã desse gesto tão inaudito, tão maravilhoso, quando partimos o pão e tomamos do cálice. Mas Ele nos convidou para estarmos juntos nessa noite, agora como Maria o fez naquela oportunidade, para sentar aos pés dEle e ouvir tudo aquilo que Ele tinha a dizer. E o que nós fazemos nessa noite é exatamente isto: nos assentamos aos seus pés, dilatamos nossos ouvidos e corações para ouvir tudo aquilo que Ele tem reservado para comunicar ao nosso coração. Então, que esse tempo tenha sido um tempo preparado por Ele mesmo. Se aqui estamos, é porque o Senhor deseja falar. Mas o Senhor deseja falar não somente para que ouçamos como se fosse uma cantiga de ninar, mas Ele deseja que nós ouçamos e tenhamos uma resposta, porque, como nós ouvimos na introdução, tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade já nos foi dado. Isso é a graça. Então nós precisamos responder a todo o falar, todo o ensinamento que o Senhor tem a nos dar. E que o Senhor seja honrado em nossas vidas nessa noite. Que vocês e eu também possamos abrir nossos corações e entendimentos para que ouçamos aquilo que o Senhor deseja falar a todos nós. Vamos orar, depois vou estar falando sobre o encargo que temos ou tenho a compartilhar com vocês. Bondoso Pai Celestial, em Tuas santas mãos entregamos esse tempo de meditação da Sua palavra, e nós te rogamos por Tua graça, aviva a Tua obra nesse tempo do fim. Ah, Senhor, tira-nos do marasmo espiritual, tira-nos, Senhor, desse tipo de mornidão que há no meio do Teu povo. Aqueça o nosso coração, amado Senhor, que a Tua palavra venha ao encontro e também dê encontro aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos isso em nome do Teu bendito Filho Jesus. Amém. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Abacuque, capítulo 3. Vou fazer a leitura e vou estar anunciando qual o encargo que temos a partilhar nessa noite. Abacuque, capítulo 3. Apenas um texto de referência, depois nós vamos para o encargo. Nesse livro, Abacuque 3, versos 1 e 2. A palavra de Deus assim diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Até aqui. O encargo que eu tenho a partilhar com os meus irmãos nessa noite tem a seguinte direção, tem o seguinte tema: o livro de Abacuque e o tempo do fim. Vou repetir: o livro de Abacuque e o tempo do fim. Esse é o encargo que eu tenho a partilhar com os meus irmãos nessa noite. Mas permitam-me mostrar, antes de entrarmos no próprio livro,
dois cenários que, na realidade, quase que eles se confundem como um só. Ou seja, nós vamos olhar um pouquinho para o cenário que descreve a realidade da igreja hoje. E quando eu falo igreja, não estou falando daquele grupo, daquele outro grupo, desse grupo, estou falando da igreja, em linhas gerais. Então, fazer uma pequena descrição dessa realidade e também uma pequena descrição, mostrar um pequeno cenário daquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos, ou seja, olharmos para essa humanidade e verificar o que está acontecendo. E com certeza, depois de nós entrarmos no livro, vamos perceber quanto Abacuque pode nos ajudar a compreender o modus operandi de Deus para que Ele trate com o seu povo e para que Ele julgue as nações inimigas dEle. É o que nós vamos ver no livro hoje. Nós vivemos, queridos irmãos, em dias turbulentos, em dias de profundas trevas, onde o cristianismo está sendo arrastado pela lama do mundanismo e do secularismo. Isso é uma realidade. Realmente existe um avalanche que está sobre o povo de Deus. Esse povo de Deus, chamado povo de Deus, tem sido arrastado pelo mundanismo e pelo secularismo. O nome do Senhor Jesus tem sido zombado. O nome do Senhor Jesus tem sido blasfemado por lobos disfarçados de ovelhas, disfarçados mesmo até de pastor. Irmãos, o vento gélido da apostasia é uma realidade no meio do povo de Deus hoje. É uma realidade. Nós podemos constatar a apostasia diante dos nossos olhos. Isso é um fato que está claramente visto diante dos nossos olhos. Os princípios e valores morais que regiam esta humanidade, que eram princípios e valores cristãos, têm sido não só abandonados, mas pisados, ridicularizados pelos homens. Rapidamente eu preciso lembrar de algo que eu disse há um tempo atrás, que vale a pena. Por 18 séculos, esta humanidade ela foi regida por 4 princípios que nasceram não no berço do paganismo, não no berço dos filósofos, mas no berço do cristianismo. E quais são esses 4 fundamentos? Família nuclear, verdade, moralidade e valores da vida. Esses 4 fundamentos foram estabelecidos pelos cristãos. Mas por 18 séculos eles lideraram. Ainda que a humanidade não fosse cristã, ela tinha um norte, ela tinha como andar. Porém, com a entrada do iluminismo, 1789, com a entrada do racionalismo na história, o que aconteceu? É como se um míssil atingisse diretamente as bases desse fundamento. Hoje o que nós temos? O que aconteceu lá atrás, no século XVIII, e isso foi reverberando. Hoje nós temos o quê? Onde está a família nuclear? Quando eu falo família nuclear, é um pai, um homem e filhos. Onde está a moralidade? Não existe mais. Onde encontra-se a verdade? Nós vivemos num mundo pós-verdade, um mundo pós-moderno, um mundo pós-cristão, um mundo anti-Deus. E onde estão os valores da vida? Se perderam. Só que no lugar dessas situações, desses pilares, não foi construído nada. Significa que a humanidade está num caos. A única solução é Cristo, é a volta dele. Então essa é a descrição rápida que a gente faz. E quando eu digo para vocês aqui que a humanidade realmente ela desprezou claramente todos os valores e princípios cristãos, é dentro desse sentido. Foram abandonados, pisoteados. Essa é a realidade que você e eu nos encontramos agora. E a questão é o que nós, como povo de Deus, devemos fazer. Qual deve ser a nossa reação diante de tudo isso? E todas essas situações têm reverberado dentro do próprio povo de Deus. O povo de Deus está sendo encharcado pelo mundanismo, pelo secularismo. Quantas pessoas, dentre os jovens e também os não jovens, são viciados em pornografia, viciados em imagens, e são escravos e precisam de ajuda. Essa é a realidade que nós nos encontramos hoje. Então a gente percebe, sim, com essa primeira fala, um pouco daquilo que pode descrever essa humanidade. Irmão, nós vivemos em dias nos quais o inimigo das nossas almas, como um grande tsunami, está varrendo o planeta, trazendo todo tipo de perversidade e imoralidade inimagináveis, trazendo inversão de valores que nós nem conseguimos conceber.
Essa é uma pequena descrição daquilo que está diante dos nossos olhos. Há uma obra maligna, avassaladora, agindo hoje no meio da sociedade. E nós estamos aqui. Agora, a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz desse mundo. Mas será que eu tenho salgado aquelas pessoas que estão à minha volta? O sal age. Simplesmente o sal é algo que, quando ele é colocado numa carne, por exemplo, vai agir. E a luz, ela brilha, ela não faz barulho, ela brilha. Então, Caio, onde você trabalha, você deve ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Senão não faz sentido. Então nós fomos chamados para ter exatamente esse testemunho. Há uma nuvem escura que está sobre essa sociedade. Não tem escapatória. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos no tempo do fim. Não tem como. É só a vinda de Cristo que vai consertar tudo isto. Mas até lá nós temos ainda que testemunhar nessa sociedade. Irmãos, nós precisamos urgentemente de um avivamento, urgentemente de um despertamento espiritual. Deus precisa intervir novamente na história. Ele precisa intervir na história. A coisa mais certa que a Bíblia fala, ela fala de uma profecia e fala de uma promessa. Entenda o que eu vou falar. A profecia está clara, descrita em alguns textos, em Tessalonicenses, por exemplo, que a Bíblia fala que antes da manifestação do anticristo viria uma apostasia, que tomaria conta do povo de Deus. Há uma apostasia, e ela, como disse no princípio, é uma realidade. As pessoas são apóstatas dentro das reuniões. Nas comunidades, estão absolutamente apostatadas da fé. Mas qual que seria a promessa? A promessa é que nós temos a bendita esperança da chuva serôdia, que é as últimas chuvas, as chuvas que trarão a última colheita da igreja. Tivemos a chuva temporã, que é a primeira chuva, que é do plantio, isso aconteceu no Pentecostes. A partir do Pentecostes nós temos algumas manifestações, que é a santidade no meio do povo de Deus, frutificação, amor entre os irmãos. O que vai acontecer no tempo do fim, senão nós não iremos suportar? O Senhor vai derramar do seu Espírito. Não é que uma vez mais vai acontecer o Pentecostes, isso aconteceu já, mas vai haver um borbulhar do Espírito Santo, de tal forma que nós poderemos dar testemunho, e haverá uma grande e final colheita nessa humanidade, irmãos. Haverá uma colheita final, mas junto com isso, uma vida de santidade e uma vida de amor. Lembre-se, todo avivamento traz o amor em 3 direções, o amor águia, 3 direções. Primeiro, a direção vertical, o teu coração se incendeia de amor por Cristo. A segunda direção é o amor pelos irmãos. Nós aprendemos a amar uns aos outros. E o amor entre os irmãos é uma das experiências mais lindas que o Senhor deseja ver no meio do seu povo e não tem visto. Porque nós somos preferenciais. Nós temos as nossas preferências. Nós não conhecemos o que é o amor ainda. E a terceira manifestação do amor é o amor àqueles que estão perdidos lá fora. Aqueles que sentam ao teu lado, no teu trabalho, e você é um agente secreto cristão. É tão secreto que as pessoas nem sabem que você é cristã. Você consegue esconder o seu testemunho dentro de uma pessoa que está ao teu lado. Nós não somos agentes secretos cristãos, irmãos. Então, o amor vertical, o amor entre os irmãos e o amor externo é a grande manifestação do avivamento. Então, haverá essa promessa gloriosa, a chuva serôdia. Tem a chuva do plantio e a chuva da colheita. É a última colheita. Prepare-se, porque ela virá. Ela virá. Glória a Deus, ela virá. Mas, Senhor, o Senhor quer que nós reajamos a essa realidade. Precisamos, então, queridos irmãos, de 2 coisas fundamentais nesse momento introdutório para entrar no livro de Abacuque. Nós precisamos de conhecer o Kairós de Deus. Já é tempo de vos despertardes do sono. Esse tempo ali que aparece em Romanos capítulo 13 é Kairós, é o tempo de Deus. É aquele tempo, plenitude, aquele único, aquele absoluto tempo. Porque já vai alta a noite e o dia vem chegando. Irmãos, vai alta a noite e vem chegando o dia. A.W. Pink
Ele disse isso quando ele considerou esse texto de Romanos 13, que se há 20 séculos atrás, quando ele considerou esse texto, essas palavras tinham uma força, tinham um poder, quanto mais elas devem ter poder e força na nossa vida hoje. Wagner, vai alta a noite e vem chegando o dia. É hora de despertar do sono. É hora de todos nós despertarmos. Esse é o ponto. O Senhor tem chamado o seu povo. O Senhor tem exortado o seu povo porque os dias são maus. Os dias são maus. Então precisamos de kairos, conhecer o tempo, mas precisamos de outra coisa. Precisamos de discernimento espiritual para compreendermos exatamente como Deus age para alcançar os seus objetivos. Como que Deus age? Aí alguém vai perguntar, mas Deus age? Deus age. Mas nós precisamos ter coração aberto. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos ter momentos no lugar secreto para que Ele possa falar e nós possamos ouvir. Deus está falando nesse tempo do fim, irmãos e irmãs. Deus está buscando um povo que tem ouvidos dilatados para que Ele possa comunicar o seu coração. Então precisamos tanto do kairos, ou seja, o tempo de Deus, e precisamos do discernimento espiritual para que possamos compreender a maneira como Ele vai agir. E é nesse ponto que entra o livro de Abacuque, que vai nos ajudar. 56 versículos. Vocês têm tarefa, 56 versículos apenas. Leiam, releiam, depois vocês vão ver a riqueza que esse livro pode nos trazer. Algumas informações muito básicas desse livro. Abacuque, é contemporâneo de Jeremias. Jeremias, ou seja, no ano 607, 610, isso tem as variações de estudiosos que não precisamos entrar nesse contexto. Então, Abacuque, ele era um contemporâneo de Jeremias. Só para vocês terem ideia, eu vou retomar isso depois, Jeremias, no mínimo, por 40 anos, ele pregou dentro ali de Jerusalém, em todo o território de Judá. Ele pregou, ele clamou contra a iniquidade, ele clamou contra o pecado, ele clamou, mas os ouvidos daqueles que eram povo de Deus se fecharam, tanto a liderança que governava, tanto a liderança religiosa como o povo. Então Jeremias clamava para um povo surdo, e Abacuque entra aqui nessa história e vai nos ajudar. Abacuque vai nos falar de um tempo onde o testemunho do Senhor estava em plena ruínas, completamente em ruínas. Uma vez localizado, vamos dizer assim, o tempo onde Abacuque profetiza, localizado, mas o período, né, que ele estava junto de Jeremias, uma coisa mais eu digo, Abacuque significa aquele que abraça. Esse é o significado do nome Abacuque, aquele que abraça. Os nomes na Bíblia têm muitos significados, têm os porquês. E eu entendo que quando eu citei por 40 anos aproximadamente, Jeremias profetizou sobre ali o território de Judá, é como se Deus estivesse abrindo seus braços, buscando abraçar o seu povo rebelde, através da exortação, através da palavra dada por Jeremias, para que o povo se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Então agora vamos ler os 4 primeiros versículos, Abacuque capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por quê? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Olha só, que texto impressionante. Esse era o contexto que Abacuque estava vivendo. Essa era a leitura que ele fazia, não somente ali do povo de Judá, porque ele sabia da cercania, no caso daquele povo que iria atacar Judá para destruí-la, que era o povo babilônico. Então ele via toda essa situação. Isso estava diante dos seus olhos. Judá tinha se esquecido de Deus, caiu em plena idolatria, imoralidade, cometia injustiça, se tornou um povo violento, perverso. Havia uma crise social estabelecida naquele reino.
E os líderes religiosos estavam surdos. Aqueles que eram da realeza completamente pervertidos. Esse era o contexto. E a palavra que aparece aqui, gritar-te-ei, a ideia mais propriamente colocada aqui seria gemerei. Gemeu. Então Abacuque, ele gemeu diante de Deus. Gemeu diante de Deus. Porque ele estava sofrendo, vendo toda aquela maldade, não só do povo dele, mas como, se vocês vão entender na leitura sequencial, daquilo que estaria por vir. É um quadro terrível, semelhante a 2.600 anos depois de Abacuque, cai exatamente nos dias de hoje. Exatamente isso. É o que nós vemos. É essa leitura que nós vemos diante dos nossos olhos. Ele gemeu, queridos irmãos, esperando uma reação de Deus. Ele está dizendo: até quando, Senhor, clamarei e não escutarás? Até quando eu gemerei e não me ouvirás? Eu vou te gritar violência e não vai salvar. Veja o coração do profeta, se coloque no lugar dele. Então, diante desse gemido, Abacuque esperava uma reação de Deus. Irmãos, precisamos também, nesse tempo do fim, gemer a Deus, clamar a Deus, diante de tudo aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, não só daquilo que acontece no meio do povo de Deus, uma franca apostasia, mas vendo a sociedade cada vez mais desbarrancando no seu niilismo, no seu nada. Então precisamos clamar, esse é o nosso papel. Nossos olhos precisam ser colocados dentro dessa realidade. Então, Abacuque gemeu, buscando uma reação de Deus, buscando que Deus interviesse naquele tempo. Esse é o ponto. Agora, o impressionante que nós vamos ver agora, o que vai trazer uma profunda, vamos dizer assim, uma profunda expectativa no coração de Abacuque, foi a resposta do Senhor. Vamos ler? Do capítulo 5 ao 11. Do capítulo 5 ao 11, então, vejam só o que Deus tem a nos falar. Capítulo 1, versículo 5 a 11, me perdoe. Capítulo 1 de Abacuque, 5 a 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Isso é Deus falando. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Queridos irmãos, esta foi a resposta ao clamor, o grito, ao gemido de Abacuque. Pense comigo agora. Na mente de Abacuque, na mente do profeta, estava claro que Deus iria castigar essa nação que invadiria e mandar um avivamento maravilhoso no meio do povo dele. Esse era o sonho, o desejo de Abacuque. Tanto é que ele se surpreende, a gente vai verificar. Então, na mente de Abacuque, estava claro que Deus tinha que castigar essa nação inimiga que estava prestes a invadir ali o reino do sul, que era Judá, e depois enviar um grande avivamento. Mas Deus respondeu à oração dessa forma? Vocês leram comigo no versículo 6? Deus falando: eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Olha só, vocês estão entendendo?
Deus respondeu a oração levantando o exército do caldeu para marchar contra as cidades do seu povo. Deus levantou e destruí-los. Abacuque não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele não conseguia entender o modus operandi de Deus. Não é impressionante? Olha só aonde nós vamos chegar. Deixa eu fazer, não sei se é um parêntese aqui, mas mostrar um pouquinho do modus operandi de Deus na nossa vida. Pessoal. E eu vou citar para vocês aqui um irmão chamado John Newton. Ele viveu final do século XVIII e início do século XIX. Ele é aquele que foi um ex-traficante de escravos. A graça eterna, lembra de a graça eterna, o cântico? A graça eterna de Jesus. Esse lindo cântico foi dado pelo Espírito a este que se tornou um dos preciosos irmãos desse século. Ele foi um homem cheio do Espírito. É um pastor anglicano que viveu nesse período. E ele, certa vez, como qualquer um de nós, ele desejava que a sua vida espiritual pudesse avançar. Ele queria que Cristo crescesse e ele diminuísse. Então ele diz no seu relato que ele esperava, disse ele, uma visão maravilhosa de Deus rompendo os céus e descendo sobre ele chuvas de bênçãos. Esse era o anseio e desejo de John Newton. Só que ele conta, durante meses parecia que Deus havia me entregue ao chicote de Satanás. Vários meses ele estava debaixo do chicote de Satanás. Ele foi tentado, foi provado por muitos meses, além mesmo daquilo que ele poderia suportar. Mas ele disse assim, no final, ele entendeu, ele chegou a compreender e viu que o modo de Deus operar, responder a oração para purificá-lo, era aquela. Não entenda isso como uma via de regra, mas entenda isso como um meio pelo qual Deus pode agir na minha vida, se assim for necessário. Tem lá uma rocha, tem uma rochinha, tem uma rochona. Aí você tem um martelinho, um martelão e uma marreta. Ele vai olhar, toma, você é da marreta. Ah, ele olha para a Ritinha, não, um martelinho vai resolver com a Ritinha. Então, cada um de nós, o fato é que ele vai tratar. Às vezes você quer chuvas de bênçãos do céu e o chicote do diabo vem nas suas costas. Senhor, eu estou buscando a tua face, quanto mais eu busco, pior fica. Não, eu quero te mostrar algumas coisas. Quem você é, até onde você pode chegar sem mim. Entende? Modus operandi de Deus na nossa vida pessoal, é assim que Ele faz. Queridos irmãos, Deus muitas vezes responde às nossas orações permitindo que as coisas piorem, antes que elas possam melhorar. Já experimentaram isto? Bem-vindo ao clube. Esse é o caminho de Deus. Não, Deus não perdeu o controle, não. Deus está absolutamente no controle e preparando esses caminhos para você. Então vai piorar, até que melhore. Mas nós precisamos discernir essa situação. Tá? Eu coloquei isso inserido na mensagem porque eu penso que pode trazer edificação para nós. Deus usa, queridos irmãos, os instrumentos mais incomuns para corrigir o seu povo e atraí-lo para si. Isso chama-se, sabe o que, Maria Ângela? Obra de amor. Ele vai às últimas consequências, Vera, com você. Ele não vai te largar mais nunca. Ainda que Ele permita que um chicotinho venha, ó. Mas Ele não larga, porque Ele nos ama, né, Jane? Ele nos ama. Esse é o ponto. É a maneira dEle agir nas nossas vidas. Deus, então, levantou os caldeus para tratar com Israel, tão rebelde. Lembre-se, Israel foi exortado por mais de 40, Israel aqui, a tribo de Judá, o povo do sul, mais de 40 anos. E o povo se enrijeceu, se endureceu. Então Deus levantou o povo caldeu para tratar com o seu próprio povo. É assim que Ele faz. É assim que Ele trata conosco. Isso impressiona o nosso coração, lógico. Sabe o que Ele pode fazer para tratar com o seu povo, em todas as épocas, inclusive a nossa?
inclusive a nossa, para tratar conosco, é guerras, pestes, pandemia. Ele pode usar sistema de governo. Ele pode mudar sistema de governo se ele quiser, porque Deus está no comando. O interesse dele é a santidade do seu povo. Mas vocês vão entender, os profetas estão clamando, os profetas estão gritando para que o povo se arrependa. Vocês estão vendo sinal de arrependimento? Não. Então, esse é o ponto. Então Deus vai fazer de tudo para que nós possamos ter um martelinho na nossa vida. Mas se não for o caso, ele vai usar uma marreta. Porque é assim que Deus faz. Deus vai usar das situações mais incomuns para tratar conosco. Esse é o modus operandi de Deus. Irmãos, a igreja precisa passar pelo cadinho. Ou seja, precisa passar por aquele lugar onde se depura a prata e o ouro. Onde o maçarico e o fogo vêm comendo solto para sair as impurezas da nossa vida. Nós somos muito agarrados a nós mesmos. Somos agarrados às coisas que estão à nossa volta. Nós não abrimos mão. Ele quer nos desmundanizar. Ele quer nos dessecularizar. Quer nos tirar desse mundo louco que a gente vive. É isso que Deus quer fazer. Muitos não acreditam que Deus pode ser escolher esse terrível caminho para nos purificar. Vai nessa. Ele escolhe sim. É possível que você esteja nele e nem saiba. Deus escolhe sim. Nós temos exemplos na Bíblia sobre isto. Muitos vão dizer com relação a isso, é uma mensagem alarmista. Deus é amor, Deus é graça, Deus é graça. Sim, mas Deus é justiça. Deus é justiça. E Solange, o Senhor ama tanto você que Ele não vai deixar você em paz não. Ele quer formar o caráter do seu filho em você. Esse é o ponto. Essa é a bênção para a nossa vida. Em linhas gerais, vejam, vamos ver alguma coisa no tempo, como que Deus operou aí ao longo da história. Peguem o livro de Gênesis, depois a gente volta aqui. Gênesis capítulo 6. Você já sabe em que contexto eu estou me dirigindo agora, né? O contexto de Noé. Gênesis capítulo 6, do versículo 3 a 7. Para vocês terem uma ideia, em 6 páginas ou 6 capítulos aqui virado da Bíblia, vocês têm uma história de 1665 anos. Então é um bocado de história que está inserido nesses 6 primeiros capítulos. Aí chega um determinado momento da história dessa humanidade, versículo 3 em diante, vai nos relatar. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da terra, da face da terra, o homem que criei, um homem, um animal, répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Até aqui. Então nós temos um quadro descritivo, a leitura que Deus faz daquela sociedade então. Aquela sociedade que viveu no tempo de Noé. Noé pregou mais de 100 anos naquela sociedade. 100 anos Noé pregou. 100 anos pregando para que aquele povo se arrependesse. E o povo não deu ouvidos à mensagem. Não deu ouvido à pregação feita por Noé. E é impressionante o que aconteceu. Aí nas páginas seguintes vão nos relatar que Deus lançou juízo sobre aquele povo. Lançou juízo sobre toda aquela humanidade então. Somente Noé, ou seja, aquelas 8 almas foram salvas. E a Bíblia fala, pelas palavras de Jesus, capítulo 24 de Mateus, versículo 37, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Sabe o que significa isso? Os dias de Noé estão sendo reeditados nesse tempo do fim.
Os dias de Sodoma e Gomorra estão sendo reeditados no tempo do fim. Os dias do Império Romano estão sendo reeditados no tempo do fim. Relativismo, prostituição, tudo que a gente vê de imoralidade, tudo que a gente vê de que traz todas as coisas contrárias à vontade de Deus estão sendo erguidas agora. Fala-se abertamente em leis que são absolutamente contrárias e assintosas contra o próprio Deus, agridem o próprio Deus. Como que se pode admitir uma sociedade onde, em alguns lugares, se comemora com festa, com passeatas, com shows, com música, a liberação do aborto? Isso não é uma mentalidade maligna? É uma mentalidade maligna. Como se pode admitir uma sociedade que se discute a aplicar a lei da ideologia de gênero? Onde se pode admitir uma sociedade onde se defende que o incesto é uma coisa normal? Isso é a malignidade que acontecia nos impérios passados. Isso quer se estabelecer agora. E você e eu vivemos nessa sociedade. E nós somos, então, aí empoeirados por todas essas coisas do mundo. Nós somos um povo secularizado, em menor ou maior grau. Somos secularizados, envolvidos com esse mundo. Então aqui está um exemplo claro para nós sobre isso. Não vou citar para nós ganharmos tempo, eu fiz uma menção aqui, mas o capítulo 19 de Gênesis fala dos tempos de Sodoma e Gomorra, que as pessoas viviam completamente despreocupadas e vivendo governados pela sua própria carnalidade. O que aconteceu? Foram destruídos. Deus lançou o seu juízo. Agora, uma situação mais recente dentro da história, né? No ano 70, vocês sabem muito bem o que aconteceu em Jerusalém. Jerusalém foi completamente destruída. Lembre-se? E esta profecia está lá em Daniel capítulo 9, versículo 26. Que um povo de um príncipe que viria seria usado para a plena destruição de Jerusalém. Foi tudo derrubado. Juízo de Deus. Porque o povo, no caso agora, não ouviu a palavra daqueles que foram enviados. E recusaram aquele único que deveria ser recebido, Jesus. Recusaram os profetas, mataram, apedrejaram, e o que fizeram com o Filho do Homem? Penduraram numa cruz. Então estou citando alguns exemplos históricos que vimos a intervenção de Deus na história, de maneira muito clara, até profética, como foi o caso dos anos 70. Dos anos 70, até profético. Irmãos, há duas formas de Deus trazer o seu juízo, tanto para o seu povo como para o mundo. Antes de eu falar disso, pega 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro 4, 17, fala-nos algo importante, que precisa ficar gravado no nosso coração. 1 Pedro 4, 17. Vai nos dar uma pista boa aqui para nós. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Isso é para mostrar para vocês que Deus é um Deus de justiça. E Ele vai julgar não só a sua casa, não só o seu povo, como também aqueles que não fazem parte do seu povo. Como nós vimos na história passada aqui, já relatada. Ok? Então, guarde bem isso agora, importante. Há duas formas de Deus trazer o seu juízo, tanto para o seu povo, como para o mundo. Guarde isso. Primeiro, por uma intervenção direta. Seja para o seu povo, ou seja com o mundo. Um texto para vocês guardarem, anotarem, depois verificarem. 2 Reis, capítulo 19, mostra esse primeiro exemplo da maneira como Deus intervém, tanto para o seu povo, como para a punição dos ímpios. 2 Reis 19, 35 a 37.
Olha só, aqui o contexto é Deus miraculosamente, pelo envio de um anjo, destruindo o exército assírio. 35 em diante. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e voltou para Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus Adrameleque, Sarezer, seus filhos o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. Esrom-Adom, seu filho, reinou no seu lugar. Aqui está um juízo de Deus. Só para vocês entenderem esse contexto. Esse contexto nos remete ao período de 100 anos atrás de Jeremias, tempo de Isaías. Isaías, pela sua profecia, pela sua intervenção, livrou Judá de ser capturado e ser levado pelos assírios. O contrário aconteceu com o reino do norte, composto daqueles 10 outras tribos que foram levadas para o reino do norte. Mas aqui o povo se arrependeu, houve uma intervenção direta, ok? Apenas para vocês entenderem, estudarem lá em casa depois. Mas aqui houve uma intervenção direta. Pá! Claro para nós? Intervenção direta. Esse é o primeiro modo de Deus agir tanto para o seu povo como para o ímpio. Mas ele também tem um segundo modo de agir, esse é interessante. Ele deixa girar as rodas da história. O que significa isto? Isso tem o seguinte sentido: ele entrega o seu povo a si mesmo. Ele deixa rodar, ele não interfere. Ele permite que a lei da causa e efeito tomem o seu rumo dentro da história. Normal. Ele entrega. O que diz Romanos 1, a partir do versículo 18, depois para o versículo 22, confiram lá, do capítulo 1, 18, até o versículo 32, tem todo o contexto. Porque não deram graças a Deus, porque não se curvaram ao Deus Todo-Poderoso. Deus os entregou às paixões infames. Deus os entregou a sentimentos pervertidos. Deus os entregou às suas próprias paixões. 3 vezes vocês vão encontrar lá, entregou. E essa palavra entregou significa Deus tirou a mão. Deus tirou o pé do freio. Você quer? Então vai. Sabe qual que é o pior juízo de Deus para uma pessoa? Isso aqui, entregue. Sabe por que nós não somos mais maus? Porque Deus não permite. Sabe por que o homem não é mais mau do que é mau hoje? Porque Deus não permite. Nesse caso de Romanos 1, Deus está tirando a mão. Está entregando o homem a si mesmo. Esse é o pior juízo que Deus pode desferir sobre um homem. Não é ele punir, é só largar. Deixe o homem entregue a si mesmo, você vai ver o que ele é capaz de fazer. O que nós vemos a sociedade à nossa volta não é uma sociedade entregue a si mesma, ou seja, está na roda da história. Lei da causa e efeito. Deus está entregando. Esse é um modus operandi de Deus terrível. Irmãos, como o Senhor agirá com a sua igreja? Essa é a pergunta que eu faço. Associando, como Deus agirá? Olhe para o testemunho da igreja hoje, ruínas, apostasia. Irmãos, Deus não é indiferente com o mal. Quando o seu povo cai moralmente, espiritualmente, Deus irá tratar com ele, não tem a menor dúvida. Deus não é indiferente com o mal. Deus, ele age. Nós não estamos à solta nesse mundo. Deus age. Deus nunca será indiferente, queridos irmãos. Com o pecado do seu povo. Lembre-se, para o pecado nós temos, primeiramente, nosso arrependimento e temos a fonte que é o sangue de Cristo, para que encontremos ali a purificação do nosso pecado. O problema do homem não é mais o pecado, vocês sabiam? Não é mais o pecado, o problema é a incredulidade. Porque já foi providenciado todos os caminhos da libertação. Então, não vou para o inferno por causa do meu pecado, pela minha incredulidade. Lógico que é um pecado. Mas não são as coisas que cometi e que posso cometer, porque o Senhor já providenciou um caminho para que eu seja livre disto. Então, as duas maneiras de Deus interferir: ele entra na história de maneira clara, com a sua espada,
mas ele pode deixar as rodas da história girarem normalmente, seguindo as leis da causa e efeito, onde ele tira a sua mão e entrega o homem a si mesmo. Esse é um terrível castigo. A intercessão, então, de Abacuque. Volte para Abacuque, por favor. Vamos avançar aqui. Abacuque, voltem para lá. Então, depois que Abacuque ele ouviu o que Deus iria fazer, ele ficou impressionado. Como assim? Manda um avivamento, Senhor, e castiga esse povo. Não, eu vou castigar o meu povo. Eu vou tratar com o meu povo, levantando um povo cruel para cima dele. Irmão, nós não somos diferentes, não. Nós devemos ter atenção sobre esse assunto. Então, do versículo 12 a 17, nós temos a intercessão do profeta diante daquilo que ele ouviu. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar o juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aqui está a intercessão. E é interessante que Abacuque, ele busca encontrar nas primeiras palavras dele, principalmente, é o ponto principal, os 12 e 13, quando ele fala assim, ó Deus meu santo. Depois ele vai falar assim, tu és tão puro de olhos e não pode contemplar o mal. Aqui está o ponto-chave para nós. Porque com essas palavras, Abacuque estava buscando encontrar uma coerência entre Deus, que é justo, absolutamente santo também, com aquilo que ele estava executando. Como, Senhor? O Senhor pode executar dessa forma? Levantar um povo terrível para a disciplina do seu povo. Tu és justo, tu és puro. Aqui está a busca do profeta em compreender isso. Abacuque então compreende que Deus controla a história. Nós vamos ver na sequência depois. Por trás de toda a maldade das nações, nós estamos falando de Babilônia especificamente, mas de outras nações, das nações ímpias, por trás de todas as maldades e corrupção do povo, Deus está trabalhando, irmãos. Deus não perdeu o controle da história, mas Ele quer que nós, como seu povo, tenhamos a compreensão do Kairós e entendamos o momento que nós estamos vivendo agora. Assim também hoje em nossos dias, queridos irmãos, olhemos para esta humanidade com os olhos de Deus, olhemos para o testemunho da igreja com os olhos de Deus, não nos acomodemos. Nós vivemos em tempos difíceis, irmãos, tempos trabalhosos, como diz Paulo, tempos realmente perigosos. Nos dias de Abacuque, Deus levantou os caldeus como chicote sobre os seus lombos, para que pudesse ser disciplinado. Era um povo desobediente. Lembre-se, 40 anos de pregação, 40 anos de exortação. Noé, 100 anos de pregação. No caso de Isaías, ele pregou, o povo se arrependeu, e o povo não foi levado pelos assírios. Mas 100 anos mais tarde, a história de Jeremias, virou uma geração. O que aconteceu? Esse povo entrou naquilo que nós vimos no primeiro capítulo. Entrou em toda aquela expressão de maldade. Entende a história? Assim também hoje em dia. Depois vocês vão anotar, eu quero andar um pouco mais aqui, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Lá vai nos mostrar que nos últimos dias os tempos serão perigosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, ou egoístas, como diz uma outra versão. Aí vai falar de um monte de adjetivos que revelam quem o homem é. A Bíblia vai terminar lá perto do versículo 4 e 5, que é o seguinte: os homens serão mais amantes dos prazeres do que de Deus. Primeira expressão começa lá
amantes de si mesmo, narcisismo. O homem fez do seu umbigo o centro desse universo. O narcisismo, o homem está voltado para si mesmo. Tudo gira em torno da sua vontade. E quando fala mais amantes do prazer do que de Deus, hedonismo. O que é o hedonismo? Fazer do prazer o bem supremo. Hoje tudo é em função do prazer. Tudo em função do prazer. Alguém disse que no século XX, estamos no século XXI, lógico, entrando para o XXI também, as 3 palavras mais usadas foram ter, fazer e prazer. Essas 3 palavras foram mais usadas em toda a humanidade: ter, fazer e prazer. E cada vez mais. Então o hedonismo tem tomado conta do coração da igreja. O narcisismo está aí. A igreja está mundanizada. Nós estamos misturados, amados irmãos. E nós precisamos que o Senhor nos ajude. Então Abacuque foi levantado para clamar também juntamente com Jeremias naquela época, para ver se conseguisse despertar aquele povo. Precisamos compreender o que Deus está fazendo para a correção do seu povo e também o que Ele está fazendo para julgar esse mundo mau. Deus não é indiferente com a maldade do homem. Deus não é indiferente com o meu pecado. Deus não é indiferente com a maldade dessa humanidade. Deus irá julgar. Está sendo contabilizado. Nos dias de Abacuque, como estava falando, Deus levantou os caldeus como o chicote de Satanás para atingir os seus lombos. Lembre-se, o povo rejeitou todos os avisos de Deus. Todos os avisos, insisto, que foram feitos em especial pelo profeta Jeremias, por mais de 40 anos. O povo se manteve rebelde. Amavam mais as trevas do que a luz. Jesus disse, João 3,19, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o ponto. É uma descrição clara do nosso tempo. Se o povo de Deus, guarde isso que eu vou dizer, se o povo de Deus obedecesse, respondesse ao clamor de Jeremias, certamente seria poupado do cativeiro. Mas não foi assim. Não foi assim. De forma que Judá foi invadida por Nabucodonosor. E essa invasão teve teve 3 períodos, melhor dizendo assim, 3 períodos. Na primeira leva, ano 600 aproximadamente, 600 e pouco, é quando Daniel é levado com Sadraque, Mesaque e Abdenego para a Babilônia. Passaram-se mais 8 anos, os reis continuaram aqui em Judá, porque foram deixados ainda dentro de uma organização a controle da Babilônia, alguns ali, mas eles se rebelaram novamente. Veio novamente o quê? Os exércitos babilônicos que levaram mais uma segunda leva. Ezequiel foi junto nessa leva. E o povo continuou rebelde. 11 anos mais tarde, Nabucodonosor envia todo o seu exército e destrói tudo. E eles são levados então cativos para a Babilônia. Poucos pobres foram deixados lá na região de Judá. Aí nós temos a história do exílio de 70 anos, profetizado por Jeremias. Então isso que aconteceu, porque o povo não ouviu. Os babilônios foram usados por Deus para tratar com o seu povo. Deus é justo, amados irmãos. Deus é justo. De que maneira vocês acham que Ele deseja tratar conosco? Com um chicote? Com a marretinha? Como que Ele quer? Como que vamos responder a isto? Agora, vamos verificar. Estamos em Abacuque, capítulo 2. A resposta final do Senhor. Capítulo 2, versículo 1 a 5. Então, no início vem o profeta e vai se colocar num lugar que devemos nos colocar também. Capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei às minhas queixas. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja
gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui está algo extremamente importante. Vamos dizer assim, o ponto clímax para nós é exatamente a postura do profeta. Ele subiu na torre de vigia. Quando você olha lá no original, você pode até interpretar essa palavra como casa de confinamento. E eu poderia dizer também quarto secreto. Então Abacuque foi nesse lugar, nessa torre de vigia e nessa casa de confinamento. E ele ficou fazendo duas coisas, em estado de vigilância e em oração. Eu fui numa torre de vigia, extremamente importante para nós. Deixe o dedo aqui, vamos para Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Este é um apelo que devemos receber no nosso coração. Lucas 21, 36. Aqui nós temos uma preciosa exortação que é para o nosso coração, dentro desse aspecto de sermos chamados para ir para a torre de vigia. 21, 36, Lucas. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar na presença do Filho do Homem. O que eu quero destacar nesse momento é essa postura inicial que a Bíblia diz aqui. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Orando. Estado de vigilância. Aquele que está em estado de vigilância, ele está acordado. Ele não está ébrio. Ele está sóbrio. Ele está acordado, ele está discernindo. Associa isso ao que estamos falando lá atrás. Ele tem entendimento do kairós e do discernimento. Vigilância, Lucimar, vigilância, vigiai e orai. E é interessante que aparece uma expressão aqui, vigiai, pois, a todo tempo, não é de vez em quando não, a todo tempo, orando para que possais escapar. Vigiai em todo tempo, orando. Agora, pegue Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, verso 18. Olha que está escrito aqui. Paulo está falando para nós a respeito da armadura de Deus. Ele começa lá a sua fala, lá no versículo 10. Chega num determinado momento, no versículo 18, ele vai dizer assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É interessante que aparece aqui, se vocês observaram na leitura, lá fala-nos vigiando em todo o tempo. Aqui no versículo 18 fala orando em todo o tempo. Então nós devemos vigiar em todo o tempo e devemos orar em todo o tempo. A maneira, queridos irmãos, para que nós possamos compreender o tempo de Deus, discernir o que está acontecendo, é a casa de confinamento, é estarmos diante ou na presença dele no quarto secreto, é discernir a voz dele, saber o que ele está fazendo. Voltem para Abacuque, por favor. Abacuque, vamos ver se concluímos, e se Deus quiser vamos concluir o livro assim. Abacuque, então nós vimos aqui a resposta do Senhor, ela foi direta, taxativa. Ele vai mostrar para nós claramente que as palavras de consolo, que o Senhor deu, e de esperança, que Deus não deixaria impune o inimigo. Ele não deixaria. Ele falou assim: Abacuque, você vai escrever isso de tal forma em tábuas que mesmo que eles passam apressadamente correndo, vão ler, vão compreender. E ele dá a palavra de esperança que o que está acontecendo não seria deixado impune. Deus iria tratar com aquele povo maldoso. Deus iria tratar com aqueles que ele mesmo levantou para disciplinar o seu povo. Deus iria fazer isto. Ele fala, então escreve a visão. Essas palavras são de consolo e esperança. Deus não deixaria de forma impune aquele inimigo. Isso é maravilhoso. Nós não vamos entrar no detalhe. Do versículo 6 ao versículo 20 tem os 5 ais que Deus então registrou aqui, que seriam desferidos contra
os babilônicos, os 5 ais. Eu vou só repassar para vocês vão achar aí entre os versos 6 e o verso 20. O primeiro ai é o juízo vindouro sobre o inimigo, né, que é o caso é a Babilônia. O segundo ai é a mão governamental de Deus sobre o seu próprio povo. O terceiro ai, onde estou aqui? O terceiro ai, pera, me perdoe. O primeiro ai é versículos 6 a 8, é o insaciável desejo de conquista, no caso do inimigo, Nabucodonosor. O segundo ai, do versículos 9 a 11, a ganância e soberba. O terceiro ai é o derramar do sangue e o fundamento das suas conquistas em cima da iniquidade. O quarto ai é a corrupção e a violência, dos versos 15 a 17. E por fim, o quinto ai, a idolatria, versos 18 e 19. Aqui estão as descrições desses 5 ais que seriam colocados diante dos caldeus. Deus executaria esses ais, essas sentenças. Aí no versículo 20 tem algo maravilhoso para nós, capítulo 2. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui parece-nos uma chamada que muitos faziam: irmãos, olha, o Senhor está no seu santo templo, vamos ficar calados na congregação. Mas não é a ideia. Quando Deus faz silêncio, a gente tem que pôr a mão na boca, porque Deus está preparando o desferir do seu golpe de juízo. Deus está preparando toda a manifestação da sua justiça contra os ímpios. Esse é o ponto. Ainda que o juízo demore, irmãos, ele não tardará. Ele não tardará. A Bíblia fala que o juízo virá sobre o povo de Deus, primeiramente, e virá sobre as nações inimigas. Somos exortados a esperar com paciência, com paciência. A Bíblia fala, num texto que nós acabamos de ler, que o justo viverá pela fé. O justo viverá inteiramente pela fé. E por fim, para concluirmos, capítulo 3, onde nós temos essa descrição maravilhosa em forma de canto, que nós até tivemos aqui, né, a seleção do texto para a base nossa. Um trecho é: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva, Senhor, esse é o ponto. O Senhor quer. Isso é maravilhoso. Depois vocês vão verificar aqui que nos primeiros versos, até o versículo 12, o que está acontecendo? Deus está descrevendo, ou melhor, Abacuque está descrevendo todas as vitórias que Deus alcançou no passado. Ele vai descrever todas as vitórias, e está selecionando aqui e descreve aqui. Então, depois disso tudo, Abacuque então vai ter uma profunda revelação, onde eu quero chegar e encerrar com vocês, versos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aí fala o mestre de canto pelos instrumentos de cordas. Então nós temos essa promessa maravilhosa. É o maravilhoso resultado de toda a revelação que Abacuque recebeu de Deus. Depois de Abacuque ser surpreendido nos primeiros momentos ali, ele é levado a essa explosão de louvor e gratidão ao Senhor. Por isso que ele diz isto. Ele compreendeu perfeitamente que ele cria num Deus absolutamente soberano, que regia a história. Um Deus não é somente o Deus desse universo, é um Deus da história, muito mais, ele é um Deus das circunstâncias. Irmãos, nós não estamos entregues ao aleatório. Deus está plenamente no governo de todas as coisas, todas as coisas. Ele aprendeu
Abacuque aprendeu o caminho do Senhor sob o perfeito governo. Ele aprendeu como que Deus trata com o seu povo e como que Deus trata com os seus inimigos. Deus ensinou claramente e Abacuque aprendeu. Que palavras consoladoras para nós, irmãos. Que palavras consoladoras. Nós não estamos entregue ao aleatório. Devemos, sabe fazer o quê? Subir na nossa torre de vigia, Ivo. Torre de vigia. E ali, naquele lugar secreto, naquele lugar de confinamento, buscar clareza no nosso coração. Palavras de consolo. E que nós possamos, diante dessa situação, dessa vida de dependência dEle, compreender o que está acontecendo à nossa volta, ter uma vida de sermos sal nessa terra e luz nesse mundo. Encorajo a todos os meus irmãos a entrarem, sim, nesse lugar secreto e consultar a Deus, falar com Deus, e que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia da sua igreja nesse tempo do fim. O que está reservado para nós, irmãos? O que será que está reservado para nós? Deus está exortando o seu povo. Deus está chamando o seu povo. Nós estamos respondendo? Essa é a grande questão. O que está reservado para nós? Podemos responder ao insistente chamado dEle, para que nós venhamos a nos arrepender e nos voltar para Ele. Ele quer que nós façamos isso. Coloquemos a boca no pó. Falei, Senhor, não temos sido fiéis. Nós temos andado pelo nosso próprio caminho, temos feito escolhas erradas. Senhor, nós queremos viver uma vida de santidade, uma vida de temor a Ti, uma vida de compromisso, uma vida de amor a Ti, amor aos irmãos, amor àqueles que não Te conhecem. Irmãos, que nós não precisemos de uma ação mais drástica do Senhor, mais direta dEle. Que nós possamos ouvir o falar do Senhor, sejamos aqueles que rapidamente respondem ao seu suplicar. Que nós ouçamos a palavra do Senhor, irmãos. Mas a pergunta está no ar: o que está reservado para nós? Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos, como Abacuque, encontrar o lugar ali que é a torre de vigia e ali buscarmos a orientação dEle. Irmãos, vocês e eu temos uma semana pela frente. Que nós possamos ser sal nessa terra e luz desse mundo. Leiam esse livro, busquem mais verdades reveladoras. É pelo tempo, não podemos alongar mais. Mas busquem, tem muitas verdades aqui que podem ainda enriquecer o coração de cada um de vocês. Vamos orar. Amado Senhor, por Tua infinita graça, por Teu infinito amor, pega firme conosco, Senhor. Não permita que sejamos tardios no ouvir a Tua palavra. Nós queremos responder ao clamor que vem do Teu coração. Tu és como Abacuque, aquele que abraça. Tu queres nos abraçar, Senhor. Nos ajude a responder a isto. Queremos ouvir, Senhor, o Teu clamor. O Senhor tem nos chamado de maneira tão gentil nesse tempo, Senhor, que nós possamos responder, que possamos viver segundo o Teu coração. Queremos viver uma vida de demonstração, uma vida de presença fiel por onde quer que possamos ir. Senhor, derrama das Suas bênçãos sobre o Teu povo, derrama da Sua revelação, Senhor. Nós queremos ser um povo que nesse tempo do fim seja um povo usado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Tenham uma semana na presença dEle, meditem sobre isso, sejam aqueles que intercedam para que o Senhor nos socorra nesse tempo do fim. Graça e paz, irmãos.